Salve, Corinthians! Beleza, rapaziada? Certinho? Aqui é o Thiagão do canal Sou Timão. Um pouco mais calmo hoje, né? Depois da derrota vergonhosa do Corinthians contra a equipe do São Paulo. Muito merecida a vitória do São Paulo, diga-se de passagem. A gente viu dois extremos no gramado, né? Um time que queria ganhar, um time que entendeu o que realmente significa um clássico, um time que entendeu o que realmente significaria uma vitória, que disputou cada bola, comemorou cada bola recuperada, e um time apático que para muitos ali estavam jogando apenas mais um jogo qualquer, e um time totalmente desorientado e desacreditado, tanto fora das quatro linhas quanto dentro das quatro linhas. Vamos falar sobre a repercussão desse jogo aí do Corinthians, né? Trazer algumas situações aí, porque sim, ontem, mais uma vez, teve aquela passação de pano da súmula aí da arbitragem em relação às situações que aconteceram ontem com cantos homofóbicos da torcida do São Paulo, tá? E mais uma vez nada aconteceu, e vamos falar outras situações aí também do nosso Coringão. Então, desde já eu peço muito para você deixar o like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para obter todas as notificações, clicar em hypar também ajuda muito na entrega dos nossos vídeos aqui na plataforma. E se você puder ajudar financeiramente o canal Sou Timão, um botãozinho de valeu aqui embaixo e a nossa chave Pix que está na descrição, beleza? Rapaziada, o que eu tenho para falar para vocês dessa derrota do Corinthians diante do São Paulo. Corinthians que não vence o São Paulo desde 2010 pelo Campeonato Brasileiro lá no Morumbis. Eu, por mais que seja ruim, cara, falar isso, eu acredito que sim, foi um erro do Corinthians ter contratado, ter trazido o Dorival Júnior. Um erro porque a gente já pode ver que o trabalho já deveria estar dando resultados. Não tô sendo precoce, tá? A gente aqui sempre defendeu o fato de que o Dorival precisaria ter um tempo de trabalho, mas temos que admitir de que o time do Dorival Júnior conseguiu ser pior do que aquele time dos Dias, tá bom? O Corinthians conseguiu piorar a sua situação depois da chegada do Dorival Júnior. Era para ser o Tite, Tite estava de malas prontas, sofreu um ataquezinho lá de pânico e acabou não vindo mais, né? Aí vem o Corinthians e contrata o Dorival Júnior. Eu admito para vocês, eu não vou fugir da raia não, que no começo eu não achei ruim. Eu achei que pelo fato do Dorival Júnior fazer um trabalho, digamos que feijão com arroz, poderia dar certo no Corinthians. Não precisaria ser nada sofisticado, que fosse bem feito, entendeu? Quando o Dorival veio para o Corinthians, eu tive essa linha de pensamento. Porque, na minha opinião, o Dorival, ele não é esse treinador todo espalhafatoso que faz um sistema de jogo diferenciado, destacável dos demais e tudo mais. Mas o Dorival, ele faz o básico muito bem feito, coisa que não aconteceu, infelizmente. Eu defendi aqui por muitas e muitas rodadas, quando o Corinthians foi eliminado na Copa Sul-Americana na fase de grupos, já com o Dorival Júnior. Muita gente nas lives que a gente faz começou a falar: pô, fora Dorival, Dorival não tá dando certo. Falei, gente, vamos esperar mais um pouco, porque vai ter o tempo pro Dorival trabalhar, não é verdade? E o tempo chegou, o Dorival teve o tempo de treinar, o Dorival teve tempo de testar novas situações dentro desse elenco do Corinthians, mas nada aconteceu. E o que eu disse para vocês, eu ainda vou repetir. Na volta, isso eu falei antes da parada do Super Mundial. Na volta, se o Dorival Júnior não acertar o time, se a torcida não vê uma melhora nesse time, situações diferentes de jogada nesse time, são 3 jogos para o Dorival ser demitido do Corinthians. Já aconteceu na derrota contra o Bragantino. Depois o Corinthians, mesmo vencendo o Ceará, acabou não conseguindo desempenhar uma boa partida. E essa derrota vergonhosa para a equipe do São Paulo. Então o Dorival tá muito balançado no cargo. E sim, o Corinthians acabou errando em contratar o Dorival. Desculpa, não dá mais para defender, não dá mais para passar pano. Ele teve o tempo que ele precisava.
Ele teve o tempo de treino, ele teve a parada, ele teve a semana cheia de treinamentos. E o que esse time melhorou? Mas a gente sempre precisa ponderar uma coisa aqui. O Dorival Júnior é sim um dos culpados pela atual situação do Corinthians, mas tá longe de ser o maior e o único, tá? Ele tá longe de ser o maior e o único. A gente tem que sempre lembrar dessa administração pífia, desses políticos filha da puta que tá lá dentro do Corinthians, que só quer desgraçar com a vida do Corinthians e tá se refletindo dentro de campo. Vou citar um exemplo pra vocês. Vocês acham de que quando o Corinthians contratou o Dorival Júnior, ele não pediu reforços? Ele não reivindicou? Não, a gente vai precisar de peças de recomposição, reposição e até peças para chegar jogando nesse time, para o meu trabalho ser melhor feito. E, mano, você que joga videogame, você sabe, você joga aquela Master Liga, você sabe que se você não contratar determinadas peças ali, o seu time não vai para frente. Se é um negócio virtual, imagina na realidade. Aí junta isso com a falta de vergonha na cara desses jogadores. Porque nada impede desses jogadores se entregar em campo. E é mais feio para eles também, porque ontem eu disse isso, é mais feio ainda para eles, porque é o mesmo elenco do ano passado. O elenco que ganhou do Palmeiras, o elenco que meteu 3-0 no Grêmio lá dentro, o elenco que ganhou do Vitória fora de casa, entre outras e outras situações. É o mesmo elenco, o mesmo. Então não tem desculpa, tá? Não tem. O Dorival Júnior é sim culpado pela situação, porque o time é um time mal treinado. A gente pode ver que é um time que não tem parâmetro de absolutamente nada, porém, ao mesmo tempo, esses jogadores precisam ser cobrados. Esses jogadores precisam entender aonde que eles estão jogando. E principalmente a nossa situação política interna dentro do clube. Porque a palhaçada, a crocodilagem, a falta de vergonha na cara é tanta, que esses caras, principalmente eles, precisam ser cobrados. Que esse protesto que vai acontecer essa semana seja significativo. Que esses caras passem a entender de que a gente vai estar em cima o tempo todo, cobrando, reivindicando. Porque o torcedor tá cansado, mano. Eu tenho certeza que você acordou hoje com o sentimento de cansaço. Cansaço mental, cansaço de ver a atitude tão ridícula, horrorosa desse time. E não é pra menos, você não tá errado. Então todo mundo tem que ser cobrado. Agora o pessoal tá falando, né? O Vojvoda, o Corinthians não pode perder essa oportunidade. Tá bom, o contrato do Dorival vai até o final do ano que vem. Mas não deu certo, manda embora. Não deu certo, manda embora. O pessoal fica falando, volta Ramon Dias, volta Emiliano Dias. Rapaziada, a gente tem que pensar no pra frente. Chegou um momento que se tornou insustentável a permanência dos Dias no elenco do Corinthians. Eles não conseguiam extrair nada desse time. Isso volta pelo fato de que esses jogadores precisam ser cobrados. Porque é o mesmo elenco que com os Dias conseguiu ganhar 9 partidas seguidas no Brasileiro, classificando a equipe para pré-Libertadores e ganhando o título paulista. Só que, mano, se eles acham que isso é o suficiente para o atual momento do Corinthians, desculpa, irmão. Pega as malinhas de vocês e rapa, velho. Rapa, que vocês não estão sabendo aonde que vocês estão jogando, tá? Vocês não estão percebendo a torcida que vocês têm. E a mesma torcida que apoia é a torcida que cobra. Nunca se esqueçam disso, tá? Quero trazer aqui uma situação para vocês. Vamos lá para a tela do meu PC. Torcida do São Paulo repete cânticos homofóbicos em derrota do Corinthians. Súmula passa em branco. Mas vocês tinham dúvida disso? Vocês tinham dúvida de que a súmula ia passar em branco? Tá? Vamos lá, vamos ler a matéria.
A derrota do Corinthians para o São Paulo no último sábado contou com mais um episódio lamentável fora dos gramados. A torcida do rival voltou a entoar cânticos homofóbicos durante o majestoso no Morumbis. Em registro que circula nas redes sociais, é possível ouvir diversos torcedores clamando trechos da música preconceituosa originada do hit argentino Decime que me siente, com referências homofóbicas a ex-jogadores do Timão. Os cânticos ocorreram ainda com a bola rolando. Aqui, ó, vamos lá, vamos colocar aqui. Aí, ó. Provocação São Paulina pro Corinthians aqui. Eles falam do Vampeta, eles falam do Diney, entre outras situações. Por que eu quero trazer isso aqui pra vocês? Isso aqui não é choro, rapaziada. Isso aqui não é choro. Porque quando acontece com o Corinthians ficou sem torcida na partida. Ele perdeu o mando de torcida. Jogou com portões fechados quando o Corinthians fez isso com a equipe do São Paulo. E eu não tô defendendo que a torcida do Corinthians tem que fazer isso contra eles, não. Mas por que o peso é somente para um lado? Vocês entendem que as coisas não acontecem da mesma forma em relação às equipes? Vocês veem que quando a equipe gera muito mais repercussão, muito mais mídia, aí a própria mídia bate em cima e o time acaba prejudicado? Os dois estão errados. O Corinthians está errado por fazer e a torcida do São Paulo está errado por fazer. Mas por que só uma é punida e a outra não? Na súmula do jogo, porém, nada foi relatado. De acordo com a Rádio Bandeirantes, o árbitro Anderson Daronco alegou não ter ouvido os cânticos dos torcedores do São Paulo. Os únicos registros foram a expulsão do preparador de goleiro do Corinthians, Marcelo Carpes, e a invasão de um torcedor aos 20 minutos do segundo tempo. Tá bom? Olha lá, a situação, vale lembrar, não é incomum. No Majestoso de setembro do ano passado, disputado em Brasília, a torcida adversária também bradou os gritos discriminatórios. Assim como no último clássico, a arbitragem naquela oportunidade conduzida por Rafael Rodrigo Klein não relatou na súmula. Lembrando daquele jogo de que o Corinthians tomou 3 cotoveladas na boca e o André Ramalho deu uma, ele foi expulso e ninguém do São Paulo foi expulso. 2 do Corinthians foram expulsos naquele jogo. Não é chorar, rapaziada. Não é chorar. É que eles gostam tanto de chorar, só que quando acontece a favor deles, eles dão risada. Eles falam, aí ó, vai seu trouxa. É isso que eles falam, entendeu? Clubismo, isso é clubismo. Isso é sentar em cima do clubismo. É não ter sensatez. É isso. É não ter um neurônio de sensatez dentro da cabeça. Tá? Eu quero trazer outra coisa aqui pra vocês. Esses cara, mano. De verdade, vocês sabem muito bem que eu gosto menos desses caras. Eu gosto nada do Palmeiras, mas eu consigo gostar menos ainda desses caras. Ontem no jogo, vimos várias faixas, né? Várias faixas na vitória do São Paulo lá e tudo mais. Tem várias faixas dos torcedores. E eu deixei separado aqui 2 faixas para trocar uma ideia com vocês. A primeira faixa, legal por parte da zoeira do futebol. Legal por parte da zoeira do futebol. 2007 foi lindo, nós campeões e vocês caindo. Tem que zoar mesmo. O ano que o São Paulo foi campeão, o Corinthians foi rebaixado e eles estão zoando até hoje em relação a isso. O próprio torcedor do Corinthians zoa pelo Paulistinha Day e faz parte da rivalidade do futebol. Agora, essa segunda faixa aqui, não existe 2 mundiais com uma Libertadores. Eu teria vergonha de estender uma faixa dessa. De verdade. É você ir contra a regra de uma instituição máxima do futebol. Por que eu digo isso? Muitos torcedores clubistas que ficam folgando
em relação ao Mundial de 2000 do Corinthians, antes do Corinthians ganhar o Mundial de 2012, era unânime. Era unânime. Eles só sabiam falar disso e que o 2000 como que ganhou o Mundial se não ganhou a Libertadores. Aí o Corinthians ganha o Mundial de 2012, aí a história mudou. Não existe 2 mundiais com uma Libertadores. Vamos lá, eu vou refrescar a mentezinha de vocês, nem precisava estar fazendo isso, mas eu faço questão, tá? Todo campeão nacional do país sede disputa a porra do Mundial de Clubes. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Vocês sabiam que quando São Paulo foi campeão mundial em 2005, o timinho japonês estava lá pelo fato de ter sido campeão nacional do país sede? Vocês sabiam que no Mundial do Catar que teve, vamos colocar o do Chelsea, por exemplo, que ganhou do porco, o time do Catar estava lá? Porque era o campeão nacional do país sede? Não sei se foi no Catar, não sei se foi no Marrocos. O do Flamengo, que foi no Marrocos, né? Também, mesma coisa. Rapaziada, não é o Corinthians que quis entrar nesse Mundial. Não é o Corinthians que fez esquema pra entrar nesse Mundial. O Corinthians esteve no Mundial de 2000 porque foi campeão brasileiro de 98 e 99. Ganhou os 2 ainda pra vocês não ter argumento de nada. Se o Atlético Mineiro em 99 fosse campeão, aí vocês iam ter algum argumento. Se o Cruzeiro fosse campeão brasileiro em 98, o Cruzeiro seria o representante. Porque foi campeão nacional do país sede. Mas o Corinthians que venceu. Vocês sentam em cima do clubismo de uma tal maneira, parece aqueles cavalinhos que você coloca pra andar de carroça, que ele não pode olhar pro lado. É a mesma coisa. É uma piada, é ridículo, velho. É ridículo. Troca o disco. Contra fatos não há argumentos, mano. A primeira faixa, legal sei zoar, faz parte do futebol. Falo e repito. Não vou ficar em cima do muro, eu não vou ser clubista. Foi o ano que vocês foram campeão e a gente caiu. Ponto. Vale a zoeira. Agora, a segunda faixa, mano, é uma piada vocês fazerem isso. Isso aí é se vocês serem titulados de burro. Isso faz vocês serem intitulados de burros. De verdade. De clubistas. Que deixa a regra de uma instituição de lado e quer ficar folgando sem fundamento nenhum. Pelo amor de Deus, rapaziada. Piada, piada. Você é louco. Eu tinha que falar com vocês sobre isso, mano. Eu quero saber a opinião de vocês. Deixem aí nos comentários. Se tem refutamento, nem sei como é que fala, refutação, refutamento, não sei. Tem argumento em relação a isso? Pelo amor de Deus, mano. É, família. Parada tá feia pra nós. Verdade seja dita, tá? Eu, sinceramente, hoje eu fiquei pensando, trabalhei o dia todo hoje, mano. Toda hora eu ficava pensando, mano. Falava, caramba, mano. O que vai ser desse time do Corinthians, cara? O que vai ser? Tem votação de sócios aí, ó, estourando daqui a 2 semanas. Osmar Stabile fica, Augusto Melo volta, farra de cartão corporativo, Dorival Júnior perdido, Memphis Depay que parece que tá rachado com o elenco. Tem que falar parece, né? Tem que falar parece. Mesmo papinho mole nas coletivas. O que você espera desse time do Corinthians, mano? De verdade. Eu não sei o que pensar mais, cara. Parece que cada dia consegue ser pior do que o outro. Misericórdia, mano. Você é louco. Se você chegou até aqui, eu peço muito pra você deixar o like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho pra obter todas as notificações. Hoje, um papo um pouco mais light aqui, a gente um pouco mais calmo, né? Foda. E vem aí mais uma semana. O que esperar desse time do Corinthians? Qualquer novidade eu trago aqui pra vocês. Se vocês não seguem o canal Sou Timão nas nossas outras redes sociais, @eusotimão1910, Instagram e TikTok. Deu até calor, mano. Cê é louco. Qualquer novidade eu trago pra vocês, rapaziada. Porque você sabe, né? Aqui no canal Sou Timão, você tem vez e você tem voz. Tamo junto.